noite, irmãos. Estamos aqui para realizar nosso primeiro culto gravado para ser participado em nossos lares. Hoje é meio, como se diz, impromptu, sem muita preparação, mas domingo que vem prometemos ter algo bem melhor, tá? Mas obrigado e bem-vindo. Nós vamos cantar primeiro o hino número 325, Sou Feliz. E vamos cantar a primeira, a terceira e última estrofes. Primeira, terceira e últimas estrofes, Sou Feliz. Se passe mais doces prazer desfrutar, se dora mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus, com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, a mercê sem igual, que feliz graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em qualquer coisa que enfrentamos, podemos sempre ser felizes com o Senhor. Eu vou pedir que o nosso irmão Joás nos dirige agora em oração. Oremos. Pai, obrigado pelo tempo que nós podemos nos reunir em Teu nome. Obrigado por esse hino que não importa a situação que nós estamos enfrentando, mas somos felizes em Ti. Obrigado por esse tempo de cânticos. Queremos nos glorificar. Esteja com cada um dos irmãos desde as casas deles, ouvindo os hinos e ouvindo a Tua palavra. Abençoa, Pai, cada um de nós aqui. E queremos, Pai, continuar a estar em comunhão contigo. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, realmente eu estou sentindo muito a falta de todos nós estar aqui.
E com certeza vocês lá em casa estão sentindo a falta de não estar aqui também, né? Bom, nós vamos cantar mais um hino, 279. 279. Que fiéis nós sejamos. Palavras encorajadoras para nós nessa semana, quando enfrentamos até a nossa cidade fechada, né? Vamos cantar. Deus dá-nos força, servi-lo em temor, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o céu e vivo amor, ao Mestre servir sem temor. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, para por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado que agrava Senhor, lutando, servindo, doando meu de si, em prova será vencedor. Que fiéis nós sejamos, da palavra tentar te fazer. Que fiéis nós sejamos, para por Cristo viver ou morrer. Na vida ou morte, teu nome honrado, vivamos assim. Ó, vem nossas vidas com fogo purificar, para sermos fiéis até o fim. Que fiéis nós sejamos, da palavra tentar te fazer. Que fiéis nós sejamos, para por Cristo viver ou morrer. Estes hinos têm muito em comum com o nosso assunto hoje à noite. E eu estou alegre que podemos fazer o que estamos fazendo para que cada membro da nossa igreja tenha meios de ouvir a palavra de Deus hoje. Lord, let me never. Boa noite, irmãos. Bem-vindo ao nosso culto hoje à noite. Mais uma vez, bem-vindo. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Pedimos, Pai, que nos dirige na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos entendimento para que possamos crescer na graça que há em Cristo Jesus. Esteja comigo, Pai, abrindo a Tua palavra. E, Pai, esteja com todos os nossos irmãos nos seus lares,
nessa noite, Pai. Pedimos e nos dirige em toda essa semana, Pai, com tudo que está, que vamos enfrentar essa semana, Pai, e nas semanas que vêm. No nome de Cristo Jesus, pedimos isto. Amém. Nós estamos voltando para aquele assunto, a vida interior e o processo do pecado, que iniciamos antes da nossa viagem para São Paulo. Quando Deus nos salvou, Ele produziu uma grande transformação em nossas vidas. Ele perdoou nossos pecados e nos colocou numa boa posição diante de Deus. Ele também nos deu acesso a Ele como nosso Pai Celestial. Podemos ir a Ele a qualquer momento para pedir sua ajuda, seu socorro, e também para ter comunhão com Ele. E Ele nos deu uma nova natureza que deseja agradá-lo. Com essa nova natureza, amamos agora a justiça e odiamos o pecado. Além disso, Deus nos deu tudo o que precisamos para que podemos crescer em nossa vida cristã. Quer dizer, crescer na graça que há em Cristo Jesus. Com tudo isso sendo parte da nossa vida agora, por que ainda pecamos? Por que tantas vezes ofendemos aquele a quem nós amamos? Para explicar isto, eu quero voltar a um gráfico que temos mostrado e esse gráfico todos nós devemos conhecer, né? Porque temos estudado, temos visto isso, podemos ver os 6 faculdades dentro de nós, no nosso interior. Podemos ver o corpo lá embaixo e lá em cima as 2 entradas, onde Deus e o Espírito Santo quer entrar no nosso interior e também o mundo e o diabo. Precisamos correr para a Epístola aos Hebreus e lá acharemos a resposta da pergunta. Lembra a pergunta? Por que tantas vezes ofendemos aquele a quem nós amamos? Deus, Cristo, nosso Salvador. Ao tocar no assunto do nosso andar espiritual como crente, isso nos mostrará que nossa atuação no pecado é resultado de um processo que ocorre em nossa vida interior. Cada passo desse processo que ocorre em nossa vida interior. Cada passo desse processo demonstra respostas incorretas à verdade de Deus, como é apresentada a nós. Para nos destacar e mostrar isso, a epístola usa um método de exortação exclusivo que não é usado em nenhuma outra epístola, pois há 5 passagens inseridas ao longo da epístola que são avisos muito diretos a nós. Essas são comumente chamadas de passagens de advertência ou de admonição. Cada uma delas é uma exortação para aplicar já o ensino que procede imediatamente. Deus quer que nós aplicamos estes ensinos agora às nossas vidas interiores. Elas assumem a forma de um aviso para nos mostrar o que acontecerá se formos descuidados com a verdade de Deus e não respondermos corretamente. Essas 5 passagens não apenas mostram
uma resposta incorreta, mas podemos conectá-las para ver que elas operam em uma sequência. Se notarmos isso, elas nos mostrarão um processo pelo qual um crente desenvolve um andar, maneira de viver, que não é aceitável pelo Senhor. Há um caminho distinto que leva a um andar incorreto. Hebreus explicará esse caminho para nos ajudar a entender o funcionamento do pecado em nossas vidas, para que podemos interromper a sua atividade do pecado. Então, no último domingo, eu mostrei as 5 passagens de advertência encontradas na Epístola aos Hebreus. Em Hebreus 2, 1 a 4, tem o pecado da negligência. Em Hebreus 3, 7 a 19, o pecado da incredulidade. E lembra, esses pecados são todos pecados que o crente pode cometer. Hebreus 5, 11 a capítulo 6, versículo 20, o pecado de recair. E Hebreus 10, 26 a 39, o pecado de obstinação. E Hebreus 12, versículos 15 a 17, o pecado de se privar da graça de Deus. Isso não é perder a salvação, tá? Agora, são 5 os passos para a derrota espiritual. Essas advertências são para os crentes. Quando conectadas, elas nos mostram um processo que opera em nossas vidas. Aprendemos com elas que cada vez que realizamos uma ação pecaminosa, é resultado de vários pecados que já ocorreram em nossa vida interior. O processo consiste em 5 etapas correspondentes aos 5 passagens de advertências. Os 4 primeiros passos ocorrem na vida interior. Estes condicionam o crente para cometer o 5º passo, quando as ações do pecado, que até este ponto foram todos cometidos na vida interior, tornam-se execuções físicas com o corpo. Então, eu quero mostrar nosso gráfico novamente modificado para mostrar onde as advertências de Hebreus se encaixam. Temos então aqui, pode ver, né? A mente, coração, alma e a vontade. E por último, a 4ª admonição, aliás, a 5ª, deve ser um 5 lá, a 5ª no corpo. E podemos ver como Deus quer entrar e influenciar nossas vidas, mas podemos ver também que a carne, Satanás e o mundo também quer fazer isto, influenciar nossas vidas. As 5 advertências se encaixam em nossas vidas, como mostrado nesse gráfico. As 4 primeiras, como tenho dito, lidam com nossa mente, nosso coração, nossa alma e vontade, respectivamente. Isso nos condiciona para um andar incorreto e defeito no corpo, um andar cada vez menos ou não espiritual. Então, veremos o pecado da negligência, que ocorre na mente.
Hebreus nos mostra que nosso andar incorreto começa na mente. Esse é o assunto da primeira advertência. Abrem suas Bíblias para Hebreus 2 e vamos ler versículos 1 a 4. Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 4. E nós lemos: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? A passagem começa com a palavra portanto. Isso conecta esse aviso ao ensino no capítulo 1. Devemos fazer algo aqui, por causa do que nos foi ensinado. O primeiro capítulo de Hebreus apresentou Jesus Cristo como soberano, igual ao Pai em majestade. Ele está acima de todos e outros e tem autoridade sobre eles. Ele é superior aos anjos. Ele é o Filho de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele expurgou nossos pecados e agora está sentado à direita do Pai para nos interceder, porque somos pecadores. Ele expurgou nossos pecados. Isso quer dizer, ele nos limpou dos nossos pecados. Expurgar quer dizer fazer purgar, limpar, eliminar a sujidade de algo, tornar limpo. É isto que Cristo fez a nosso favor. Por tudo isto existe uma obrigação da nossa parte. Quer dizer que há algo que devemos fazer. Devemos prestar mais atenção às coisas que ouvimos. Em outras palavras, devemos prestar atenção à voz do Senhor. Sempre que ouvimos a verdade de Deus, precisamos nos ocupar com ela. Ouvir é um processo ativo que ocorre nas nossas mentes. Inclui não somente o processo de ouvir, mas também o de pensar e raciocinar. Se não aplicamos ativamente nossas mentes em ouvir a verdade de Deus, uma ação de flutuar rio abaixo, sem notar de onde está e nem ver do que está passando e não percebendo o que está aproximando, ocorre. Flutuar rio abaixo é uma ação passiva e perigosa. Imagine-se relaxando num barco flutuando rio abaixo. À medida que você flutua, você passa por cenários de formas espetaculares, mas há um problema. Você não vê nada porque não está prestando atenção. Uma das coisas que você não percebe é um sinal de aviso de água branca à frente. E você continua seguindo em frente, descendo o rio alheio, indiferente e ignorante do que vem na frente. A situação à frente e da necessidade de se preparar para ela. Logo, você flutua pela última curva do rio e mergulha repentinamente em uma grande turbulência,
você não está preparado para isso e será expulso e expelido do barco. Não perdendo a salvação, mas tendo problema na sua vida. A palavra de Deus pode ser tratada assim. Quando Deus fala conosco, às vezes estamos ocupados com outras coisas. Não ocupamos nossas mentes com suas palavras e não consideramos o que Ele está nos dizendo. Então, quando a turbulência chega a nós, não sabemos o que fazer. Por isso, precisamos prestar atenção à voz de Deus para entendermos o que Ele está nos dizendo. Isto exige nossa atenção e nosso pensamento. Se não fizermos isso, seguiremos em frente, flutuando rio abaixo, e acabamos de dar o primeiro passo em um processo que trará derrota ao nosso andar como crente. Irmãos, pensa, medita nesse trecho em Hebreus capítulo 4 durante essa semana. Leia capítulo 1 e que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar na Tua palavra hoje à noite. Obrigado pela presença que cada um, ou de cada um, ao assistir esse vídeo. Pai, usa a Tua palavra. Pai, pedimos Tua ajuda, seu socorro. Pai, guarda-nos desse vírus que está se espalhando no mundo, no Brasil, em Niterói, para que podemos ter vida e que podemos continuar vivendo, para que nós individualmente podemos ser testemunhas, exemplos aos nossos vizinhos, às nossas famílias e a todos com quem entramos em contato do que é um verdadeiro crente, e para que nossa igreja possa também ser um farol do Senhor Jesus Cristo. No nome de Cristo oramos. Amém. My love for thee.